Paz do Senhor, gente. Meu nome é Laura Daniele e hoje eu vim gravar um vídeo sobre o discernimento do Espírito Santo, que é algo muito importante em que nós cristãos precisamos ter nos dias de hoje. E eu irei explicar o porquê nós precisamos ter esse discernimento. Mas antes, gostaria de ler em Efésios capítulo 4, versículo 13 a seguir. E diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Bom, um dos principais papéis em que Satanás ele tem um dom de enganar as pessoas. Ele engana as pessoas dizendo que elas não precisam de Deus, em que elas são autossuficientes, em que elas não precisam de Deus. E ele vem enganar as pessoas colocando coisas na vida delas, vícios, pessoas, colocando tudo na vida delas, tudo na vida das pessoas, para que elas se afastem de Deus, para que elas não precisem de Deus. E nós sabemos que isso é mentira, que nós seres humanos, nós precisamos de Deus. E um dos papéis de Satanás é enganar as pessoas. Mas com isso nós pensamos, Satanás tem só enganado as pessoas fora da igreja, mas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, não está acontecendo isso. Satanás não tem enganado. E é aí que nós nos enganamos, irmãos. Satanás, o alvo principal dele é dentro da igreja, é dentro do corpo de Cristo. E ele tem usado muitas vezes pessoas que têm uma aparência de cordeiro, mas por dentro é um lobo em pele de cordeiro. E ele tem usado essas pessoas para enganar. Essas pessoas, elas têm uma artimanha, algo que nos fazem, que engana o povo. E é aí que entra. O cristão precisa ter o discernimento para saber aquilo que vem ou não vem de Deus, aquilo que vem ou não vem da palavra do Senhor. Então, por isso é muito importante nós cristãos ter o discernimento do Espírito Santo, para sabermos lidar com essas situações. E nós vemos isso muito dentro da igreja. Pessoas que colocam falsas doutrinas, pessoas que pegam um versículo na Bíblia e distorcem totalmente para aumentar o ego das pessoas, ou mesmo para induzir elas ao erro. Falando que, já vi muitas pessoas falando que nós não precisamos ter arrependimento, que nós não precisamos ir até Cristo porque Deus já nos ama e nós seremos salvos, sem buscar Cristo, sem arrependimento. E nós sabemos que isso é mentira, que nós precisamos sim buscar a Deus, que nós precisamos sim ter o arrependimento. Então Satanás, ele entra dentro da igreja, ele coloca falsas doutrinas e também coloca discórdia entre os irmãos, fofocas, pessoas, uma querendo ser maior que a outra. E aí entra Satanás, ele não está brincando, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo, muito pelo contrário, ele faz aquilo que ele quer fazer. E o que ele quer fazer é nos afastar de Deus, é fazermos nós adorarmos qualquer coisa, a não ser Deus. A gente pode adorar qualquer coisa, menos Deus, entende? Ele quer que nós fazemos isso. Mas nós que somos cristãos, nós devemos ter o discernimento de Deus. E como ter esse discernimento? Lendo a palavra do Senhor, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos, ganhamos entendimento da palavra dele. E quando alguém vem com uma mentira que não está na palavra, nós sabemos que aquilo está completamente errado. E nós temos autoridade em falar, ei, isso daí está errado, isso daí não está na Bíblia. Isso daí não vem da parte do Senhor. Então, cristãos, irmãos, nós precisamos ter o discernimento de Deus, nós precisamos ter o entendimento de Deus. E também nós devemos orar pelas igrejas
pelas pessoas terem o discernimento. Porque, ó, olha só, algo muito importante que eu vou falar agora é que muitas pessoas vão na igreja e elas vão, por exemplo, só de domingo na igreja. Mas durante a semana elas não leem a palavra do Senhor, não buscam livros que falam sobre Deus, vídeos que falam sobre Deus, e chega no domingo, elas vão lá, escutam o pastor, e muitas vezes esse pastor ele fala coisas que não vêm da palavra do Senhor. E por ele ser pastor, essas pessoas acreditam o quê? Que aquele homem está falando a verdade, que aquele homem tem um entendimento, porque ele é pastor. Mas nós devemos entender que nem todo pastor, eu não estou generalizando isso, tá? Tem pastores que são muito abençoados por Deus, a grande parte. Mas tem muitos pastores que são falsos profetas, são falsos ensinadores de Cristo. E eles vêm com palavras que não vêm de Deus. E por ele ser um pastor, muita gente acha que ele está falando a verdade, mas ele está enganando a igreja. E é aí que entra que é muito importante nós cristãos lermos a palavra do Senhor e não deixarmos nos levar por falsos profetas, por falsos ensinadores de Cristo. Ali no versículo 15 que eu li, mas seguindo a verdade em amor. Que verdade que é essa? É a verdade de Cristo, é a cruz de Cristo, é a leitura da palavra, é a palavra de Deus. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós iremos crescer no conhecimento de Cristo, nós iremos ser uma igreja mais unida a combater aquilo que vem de Satanás, a combater as obras de engano de Satanás. E outra coisa é que o Espírito Santo, ele abre o nosso conhecimento para coisas mais profundas. Quando nós lemos a palavra, nós ganhamos o conhecimento dele, nós temos um conhecimento que nos aprofunda na palavra. E conforme nós vamos nos aprofundando na palavra, mais difícil nós somos de sermos enganados por falsos pastores, por falsos profetas. Bom, irmãos, creio que é isso que eu quero trazer para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um que assistiu até o final nesse vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar aqui. E é isso. Fiquem com Deus.